Então nós já estamos migrando aqui um pouco com o assunto de segunda-feira, ou de domingo, desculpa. Ensino e comunhão. No ensino e comunhão, ou seja, eles estão me trazendo como que era a vida, cotidiana desses irmãos. Na linha da lição fala, por exemplo, que eles estavam lá no templo, no pátio do templo, sempre estudando, sempre ensinando. Essa era a rotina deles, Alexandre, você que é o nosso historiador aqui, nos fala um pouco mais sobre essa contextualização histórica, desse momento histórico, como que eles viviam. Tá bem, primeiro, de que lugar, Vamos contextualizar geograficamente. Certo. De que lugar nós estamos falando? Nós estamos falando de Jerusalém. E dentro de Jerusalém, quais são os ambientes em que ocorrem os eventos dessa porção inicial do livro de Atos, Em primeiro lugar, na casa das pessoas. Existe o derramamento do Espírito Santo quando eles estão reunidos numa casa, que ficava distante aí, a distância da jornada de um sábado, mais ou menos 1 quilômetro no máximo aí de Jerusalém. Agora, outros eventos acontecem no templo, em especial na região do Pórtico de Salomão. Depois a gente vai entender onde ficava esse Pórtico de Salomão. Agora, sobre o ambiente cultural da época. Falamos de uma Jerusalém ocupada pelo exército romano, controlada por um governador romano, mas que ainda mantinha autoridades judaicas disputando o poder com Roma. Então, é uma situação de muita instabilidade política. Por um lado, nós temos os dominadores romanos, por outro lado, nós temos a elite judaica, que era ciosa dos seus poderes, ciosa da sua influência, muito preocupada com o seu status, e comendo pelas beiradas desse movimento agora, de um lado a elite romana, do outro lado a elite judaica, e comendo pelas beiradas os zelotes, que defendiam uma revolução aberta contra Roma, uma revolução fundamentada na população mais humilde, nas massas, então que movia uma tentativa de uma revolta contra Roma. Em oposição aos zelotes, em oposição ao sinédrio, que era formado pela elite judaica, e em oposição ao governo romano, agora se estabelece uma outra possibilidade, que é o caminho, que são esses seguidores de Jesus. No começo aí um número de 120, depois do primeiro sermão de Pedro esse número sobe em cerca de 3.000, e agora esse pessoal está figurando como uma nova força religiosa, mas vista pelas elites judaicas como uma nova força política que vinha desafiar o estabelecimento já tradicional. Então, é uma situação de uma cidade com muita tensão. E uma igreja que se reunia fundamentalmente nas casas, no partir do pão. A Línia Rodrigues aqui fez a pergunta, se em Atos 2, 46, 47, a reunião deles necessariamente se referia à Santa Ceia. O texto ele não deixa isso, pelo menos na minha opinião, se os meninos tiverem uma posição diferente depois, o texto não deixa explícito que seja aqui a cerimônia da Santa Ceia, viu, Lilian? Pode de repente interpretar nesse caminho, mas na textura fechada do texto... O que o texto fala é que eles estavam reunidos partilhando as suas refeições. Que eles partiam não, mas eles tomavam as suas refeições quando Mas a pergunta era por causa desse aqui. Por causa que traz as duas possibilidades. Por isso que eu estou perguntando. Então o Ricardo está indicando aí, depois se ele quiser comentar mais, as duas possibilidades. Para fechar essa ambientação ainda, um lugar onde aconteciam muitos dos eventos são as casas. Agora existe um espaço público que é essencial, que é o templo. Engraçado. E eles continuavam frequentando o templo, que teoricamente é o templo judeu, vamos dizer assim, o templo judaico. Não só frequentavam o templo, como gradativamente a gente vê os eventos ali levavam a uma disputa pelo espaço do templo. Do templo. Isso é interessante porque aparentemente parece que o embrião cristão é algo que surge meio que à parte. De oposição ao judaísmo. Surge de dentro e vive por dentro.
Bom, a gente também observou um pouco sobre essa questão a gente até brincou com a palavra comunismo aqui, né? Foi. Eles não viviam em comunismo, mas viviam em fraternidade. A gente prefere usar o termo fraternidade, era uma fraternidade. Viviam em comum, mas não estavam envolvidos nos meios de produção, na verdade. A grande relação ali era uma relação familiar, quase. Familiar. Então ela ia além de uma relação socioeconômica, uma relação econômica, era uma relação familiar. Os primeiros crentes formavam uma grande família. Só uma correção. É esse livro aqui. Eu vou dar uma lida aqui para. Faz um indicativo aí. Vamos lá. É assim, na página 38. Tá aqui. No partir do pão. Entre os judeus, o partir do pão significava comer, referindo às refeições normais de cada dia. Perseverar no partir do pão poderia significar muitas vezes fazer refeições juntos, desfrutando de uma integração comunitária mais agradável. Mas mais tarde, quando a crise provocada por uma grande fome assolou a cidade, os cristãos compartilhavam na comunidade o que tinham para que não faltasse a ninguém o alimento necessário, um ato natural, para quem já tinha o costume de comer junto. Lucas destaca o sentido espiritual que o partir do pão tinha para a vida da comunidade cristã, indicando possível que com frequência celebravam o ritual da comunhão com constante participação de todos, o que constitui testemunho de excelente integração que haviam entre eles e todos os que tinham com Cristo Jesus. Poderia ser também. Isso. Para quem está ouvindo no fone de ouvido, às vezes as pessoas estão só ouvindo o nome do livro. Só vou passar para o pessoal. Atos. Atos, comentário bíblico homilético. Isso. É do Mário Veloso. Mário Veloso. Ainda nós comentamos, né, no domingo sobre o ensino e comunhão, uma vez que eles viviam dentro do templo, mas eles ainda praticavam o corbanato? Corbanute? O corbanote, isso. Corbanato. Corbanute. Aí que tá. Eles, obviamente, eles entendiam que com o sacrifício de Cristo tinha cessado aquele sacerdócio levítico. Inclusive o livro de Hebreus inteiro foi escrito nesse sentido. Corbanute, plural, né? Corban. Isso. O corban, eram aqueles sacrifício de cordeiro, de pomba, que eram feitos no templo, que simbolizavam justamente o sacrifício de Cristo na cruz. Agora, Cristo já havia morrido, não havia necessidade desse tipo mais de lembrete. Então, há um desalinho aí, essa questão nesse ponto do sacerdócio levítico. O sacerdócio agora seria revestido com uma outra roupagem. E o Mashiach faria essa posição do Kohen Gadol, ou seja, do sumo sacerdote. Ele vai ao céu para executar esse sacerdócio de uma única vez, de uma maneira perfeita, plena, pronta e acabada. É isso que fala o livro de Hebreus. Acho que é importante, então, agora a gente entender uma divisão que havia aqui, porque às vezes pode estar na cabeça das pessoas que é tudo igual. Havia o santuário e havia o templo. Sim. Porque às vezes, diante do que o Ricardo falou, imagine um grupo dentro de um lugar onde está se praticando algumas coisas, que é o corbanote, né? E eles são contra aquele ritual, mas espera aí, aonde que era praticado o corbanote e aonde que situar geograficamente? Isso. Existiu, né? O templo do deserto, o santuário, o tabernáculo. Existiu o templo de Salomão, que era lá dividido, lugar santo, lugar santíssimo e o pátio imediato ali. Agora, quando a gente fala, depois teve o templo que foi reconstruído, né, Zorobabel, e por fim, o templo de Herodes. Qual é a realidade do templo de Herodes? É o templo do templo de Jesus Cristo. É um templo que só foi terminado pouco antes da destruição de Jerusalém. Então ele estava em obras ainda no templo dos discípulos. E dentro do templo de Herodes existiam várias divisões. Então existia uma muralha exterior. Tinha do lado de fora dessa muralha exterior a sede da guarda romana e o lugar onde morava o governador romano. Dentro desse pátio, então tinha essa muralha exterior e entrava para um grande pátio. Dentro desse pátio era onde Jesus tinha expulsado os cambistas e era onde ficava o pórtico de Salomão. No pórtico de Salomão era o lugar onde os discípulos iam, era o lugar de onde Jesus tinha tirado os cambistas. Então olha que interessante, é tudo no mesmo cenário. Jesus tirou os cambistas no lugar onde os discípulos iriam pregar depois.
E era um lugar onde podia entrar o gentio. Então aqueles que não eram judeus, eles podiam entrar nesse pátio exterior, porque gentios prosélitos, né, conversos ao judaísmo, eles participavam de cerimônias ali também, eles iam lá para ouvir a palavra, e era nesse lugar, próximo ao pórtico de Salomão, que ficavam os escribas, fazendo debate sobre a lei, discutindo doutrina. Então os discípulos estavam indo ali, discutir doutrina, apresentar a verdade, pregar, no lugar que era o centro de reunião. Aí depois tinham uma nova série de muralhas e um pátio interno. Nesse pátio interno só podiam entrar judeus, homens que tinham passado por um ritual de purificação. Ali dentro ainda tinha um espaço interior, onde só podiam entrar os levitas. E dentro ainda, aí nós chegamos ao santuário, onde existia o lugar santo, com candelabros, pães da preposição, o altar do incensário, uma cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, e segundo a tradição, dentro do lugar santíssimo, no lugar da Arca da Aliança, porque ela já estava desaparecida, existiria uma pedra. Então, a arca já estava desaparecida. A arca já estava desaparecida. Então, no lugar santíssimo, segundo a tradição, ficaria uma pedra. Aonde fica isso hoje? É o Domo da Rocha. Pela tradição, é o lugar que é considerado sagrado, inclusive pela população muçulmana. Interessante. A última entrelinha, acho que de domingo, depois se você quiser colocar alguma coisa, que nós comentamos aqui porque esse assistencialismo que era necessário dos irmãos dividirem seus bens, é porque muitos estavam, na verdade, tendo que abandonar famílias, abandonar suas comunidades para tentar viver como cristão, que às vezes era expulso, que nem acontece hoje muitas vezes, né? Então e o meu não vai ser cristão. Exatamente, então a pessoa tomava a decisão para ser cristão, ela precisava desse suporte, dessa divisão de bens, então era um contexto histórico muito particular. Sim, tem mais alguma coisa? Colocar perdi o vínculo. Isso, no domingo? Vamos fazer uma contextualização disso que o Alexandre está falando aqui, algumas mudanças religiosas. Eu vou tirar daquele mesmo livro que eu falei, ó, isso daqui, tá? Fala, o pessoal está te falando de ouvido, fala lá, que livro que é esse? É o Manual Bíblico de Halley. Bom, veja bem, aqui algumas mudanças que aconteceram do Velho para o Novo Testamento e que agora aqui nesse ponto aqui dá para a gente dar uma contextualizada. Primeira coisa, ocorreram algumas mudanças políticas e culturais. Os romanos agora dominavam a Palestina, em vez dos macedônios, dos persas, dos babilônicos, né? Agora o pensamento agora que estava influenciando inclusive o judaísmo é o helenismo. Isso ameaçava desviar o povo. Porque veja bem, sempre existiu dentro do judaísmo uma questão de não se misturar com o paganismo. Só que criou-se, de certa forma assim, e até hoje existe um pouco esse tipo de pensamento, que não tem problema se você misturar com filosofia. Não teria problema se você misturar então com ciência. Então ficava aquela dúvida, mas espera lá, os judeus permitiam, eles não eram contra se misturar daí a desculpa que eles utilizavam, pensamento religioso nós não podemos misturar. Agora, se a gente mistura com filosofia, não tem problema. É aí onde o helenismo começa a influenciar dentro do judaísmo. Agora, outras questões. A Palestina era dividida nas regiões de Judéia, Galiléia e Samaria. No lado oriental, o Rio Jordão, Pérea e Decápolis. Agora, as mudanças religiosas. Existiam partidos religiosos, o Alexandre já citou alguns aqui, né? Falou dos fariseus, os saduceus, aí a gente inclui, que não está aqui no livro, os essênios, os zelotes, e aqui ele fala dos herodianos, que fariseu, saduceu, zelote, essênio é fácil para todo mundo. Os herodianos, a gente não tem muito livro, não tem muito trabalho sobre os herodianos, mas pelo próprio nome a gente já deduz que eram partidários de Herodes. Só uma distinção que eu acho que é válida entre os saduceus e os fariseus é importante. Os saduceus, eles eram considerados descendentes dos antigos sacerdotes. Então os saduceus, eles vinham de uma linhagem sanguínea, eles controlavam o Sinédrio, era o partido mais forte dentro do Sinédrio, eles controlavam o templo, eles cuidavam então da administração política e religiosa, tinham uma força política muito grande,
Só que gradativamente tiveram que abrir espaço para que outras famílias poderosas e influentes entrassem no Sinédrio, que era esse conselho formado por 70, 71, 72, as fontes variam, anciãos. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os responsáveis por perseguir Pedro, no princípio aqui, não eram os fariseus. Trazendo a referência que o Alexandre está falando, olha, o partido dos saduceus consistia em sacerdotes ricos e seus amigos da aristocracia. Eles eram conservadores quanto à religião, no sentido de aceitarem a autoridade da Torá, dos 5 primeiros livros de Moshe, mas não a dos profetas, nem a dos escritos. Por isso, quando levantavam dúvidas diante de Jesus no tocante quanto à ressurreição, Jesus fazia citação ao Êxodo, porque citações dos profetas elas não eram reconhecidas. Aí as mudanças religiosas, outras mudanças religiosas, existiam os funcionários religiosos, que eram os mestres da lei, seriam os escribas, os rabinos, que seriam os professores, e a questão uma divisão que a gente tem que separar aqui agora, que até para nível de interpretação, quando algumas pessoas gostam de criar anacronismo, associam, por exemplo, a igreja com o templo. Não, se você quiser criar algum tipo de correspondente, é com sinagogas. Existia o templo e existia sinagogas. E tinham atividades diferentes. Uma atividade típica do templo era o serviço do serviço sacerdotal, serviço levítico. Né? E esse, com o Messias, há um desalinho. E mesmo o templo era muito mais complexo, né? A gente viu aqui que tinham várias subdivisões. Sim. Pessoal, vocês estão aqui com os entrelinhas, né? As entrelinhas dessa lição. Nós estamos estudando a terceira lição do terceiro trimestre de 2018. A Luzilene fez um indicativo aqui de que seria melhor se o tema fosse da lição 2. Concordamos, mas a gente precisava criar uma certa gordurinha, porque as férias estão chegando. E aí a gente resolveu gravar e por falta de planejamento a gente acabou gravando a lição 2, falta agora a 3 e vamos gravar a 4. Mas fica aí com a gente, Lucilene, espero que vocês aprendam e depois na próxima lição daí vocês assistam esse vídeo de novo. Né? E a gente tenta, assim, no futuro a gente pode tentar começar a gravar mais lives e aí fazer a live com a correspondência à lição do sábado. Esse é o protótipo, né? Esse vai ser só um... Estamos aprendendo. Vamos lá então agora.